Serra Pelada foi uma válvula de escape do regime militar para o processo de ocupação da região, que foi estimulado pelo próprio Estado brasileiro em função da abertura das estradas, principalmente após a guerrilha do Araguaia. Aquela massa vai ficando por ali, vai começando a entrar nas castanhais, se descobre o garimpo, né? Os garimpeiros eles estavam todo ano, desde que foi implantado o garimpo, todo ano eles tinham que ser renovada a licença de exploração do ouro, né? Então o DNPN tinha que expedir uma licença para funcionamento do garimpo. Claro, aquilo ali já foi uma estratégia que era para não funcionar. A ideia era funcionar ali 1 ou 2 anos no máximo. Aí houve um potencial político muito grande que o Curió percebeu, o regime militar percebeu. Figueiredo foi lá uma vez, circulou no meio dos garimpeiros, falou, deu declarações, dizendo que ali era a maior disciplina que ele nunca tinha visto nem no quartel. Então, potencial eleitoral, o regime estava com seu partido político em baixa, cada vez caindo mais, então eles viram um potencial político muito importante. Além do que o garimpo servia de lastro para os empréstimos que o governo federal precisava fazer no exterior. Mas, por outro lado, isso contrariava interesses internos. O interesse da Vale, que cobrava o afastamento daquilo ali, era uma ameaça para eles e tal. Então, o que vai acontecer? Cada ano, a dificuldade de se renovar a licença era muito grande e vão levar muitas mobilizações. Eles ocuparam a ponte, né, onde passa a ferrovia também, a ponte rodo-ferroviária, passa a ferrovia que conduz, que transporta o minério de ferro. O minério, a exportação começou a operar a partir de 85, né? Então era coisa tudo muito recente. Essa ocupação ela foi estratégica, mas causou muita pressão em cima do governo do Estado, muita pressão no governo federal. O encurralado é que eu digo que, inclusive, que inaugura lá o método o método utilizado pela polícia de fazer 2 frentes para desobstruir uma via pública. Então eles vão pelo um lado da ponte e pelo outro lado encurralam os garimpeiros. E ficou com tropa embaixo, né, da ponte e lanchas também. E o rio naquele momento, dezembro, ele está a água muito baixa e as pedras pontiagudas, né, são muito intensas ali, porque o rio tem muita pedra ali, o rio Tocantins naquele espaço ali. Dali até Itupiranga são 42 quilômetros de pedra, né? Então eles encurralaram ali, muita gente se atirou, muita gente foi atirada, né? E por isso desapareceu muita gente. Então o encurralado na ponte é nesse sentido, porque os garimpeiros, muitos não tiveram alternativa, né? Ou eles levaram chumbo ou se atiraram. Foi no início da noite, né? Bem no início da noite. Final de ano, 29 de dezembro. Tá? Muita gente viajando. Então a dispersão era grande, tanto que nenhuma equipe de televisão, de rádio, de jornal estava lá naquele momento. Então ninguém cobriu aquele momento exato. Nos dias que antecederam, né? E depois, sobretudo, todo mundo foi para lá. Você não tem um registro do acontecimento daquele momento lá. Ainda hoje há uma disputa muito grande, porque a Vale ela reivindica aquele território. Inclusive foi acusada, foi denunciada, inclusive no Congresso Nacional, de ter mexido no marco geodésico lá, né? E para ela se apropriar do processo todo lá. O próprio Collor, o presidente Collor, veio e cancelou a reserva garimpeira, que foi criada lá na época do Figueiredo, né? Anulou aquela lei, né? E, inclusive através de um decreto, que era impossível você anular uma lei através de um decreto. Então é toda uma disputa, mas a Vale sempre esteve por trás e continua por trás.
sempre tinha um sócio, que era alguém de fora, que era o dono da serraria, comerciante, industrial. Esses caras, quando aparecia o ouro ali, quando pegavam veio, uma pepita, eles percentualmente era quem ficava com o melhor da descoberta. Então essas pessoas enriqueceram, mas a maioria não, a maioria é pobre e ficou lascada, foi quem perdeu a perna, o braço, quem morreu soterrado, foram os pequenos, os camponeses pobres, despossuídos da região. Agora, com as declarações do Bolsonaro, com certeza isso vai se intensificar. E vai se intensificar da forma mais incorreta possível, porque vem como um estímulo. E pior, quando ele sinaliza, inclusive dentro das áreas indígenas, sem consultar as comunidades indígenas, sem procurar saber se há interesse, se isso seria feito de forma correta, com orientação. Então, há uma preocupação muito grande. Olha, decisão minha. Não sendo obrigado, não tem mais reserva indígena no Brasil.